1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Já encontraram? Amém? Está escrito: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Podeis assentar. Obrigado pela reverência à palavra de Deus. Esta noite nós estaremos falando sobre o tempo do arrebatamento da igreja. Estaremos falando sobre o tempo do arrebatamento da igreja. Existem 3 escolas distintas de interpretação quanto ao tempo do arrebatamento da igreja. E é isto que queremos explicar para os irmãos quais são os pensamentos, quais são as ideias dessas outras escolas distintas concernente à interpretação concernente ao tempo do arrebatamento da igreja. Já no texto aqui, nós poderíamos parar e não dar atenção mais para nenhuma ideia, porque aqui Paulo já diz, já nos responde, ele dizendo: porque Deus não nos destinou para a ira. Então já está aqui de que nós não iremos passar pela grande tribulação, porque Paulo já está dizendo: Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, para nos livrar da ira e para nos salvar por nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira escola que trata sobre o arrebatamento da igreja é chamado de pós-tribulacionista. É chamado de pós-tribulacionista. Aqueles que têm o meu livro já puderam ver este assunto que eu falo sobre essas 3 escolas de interpretação teológica. Pós-tribulacionista. Essa escola interpreta que a igreja passará pela grande tribulação. Então, todo comentário que você ouvir que a igreja vai passar pela grande tribulação, este pensamento, este ensino é daqueles que acreditam que a igreja vai passar. São os pós-tribulacionistas. Pós-tribulacionistas. E eles dizem que, sendo a igreja arrebatada no fim da tribulação, ao invés de ir para o céu, eles retornam imediatamente à terra, porque vai começar o milênio. Então, no fim da tribulação, a igreja, ela é arrebatada e nem bem chega no céu, já volta. É o pensamento dos pós-tribulacionistas. Então, amados, não dê atenção para esta interpretação, porque a própria Bíblia já lhe dá respaldo, porque Deus não nos destinou para a ira,
mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então não há nenhum respaldo bíblico para apoiar este pensamento dos pós-tribulacionistas. Só são teorias, ideias, e vai passando. A outra escola é chamada de midi-tribulacionista. Midi-tribulacionista é uma outra escola, já não é mais a pós-tribulacionista, já é outra escola de pensamentos diferentes do pós-tribulacionista. E o que é que essa escola diz sobre o arrebatamento da igreja? Ensina que a igreja estará presente nos 3 primeiros anos e meio da 70ª semana de Daniel. O que é a 70ª semana de Daniel? É a profecia que se refere à grande tribulação. Então, os midi-tribulacionistas, eles dizem que a igreja, ela vai passar os 3 primeiros anos e meio, que é aqueles período que ainda não é de perseguição. Não é de perseguição. Então, esses teólogos midi-tribulacionistas, eles dizem que a igreja vai sim passar os 3 anos e meios. Agora, amados, o que eu pergunto para esses credos, e quem sabe alguém me assista no YouTube com este mesmo pensamento, é: como é o intervalo para a grande tribulação? Como é que vai saber que começou os 3 anos e meio? Começou já o primeiro ano, falta 2 anos e meio. É a pergunta que eu faço, e alguém pode me responder no meu canal. Porque como é que eu vou passar a contar 3 anos e meio e saber que faltam 3 anos e meio mais para a perseguição? Mas, diz eles, ao toque da 7ª trombeta, serão arrebatados antes da última metade da tribulação. Assim a igreja não enfrenta o anticristo. Mas eu não tenho nenhum respaldo bíblico. E às vezes o respaldo bíblico que estes midi-tribulacionistas eles se amparam é exatamente o texto que eu li. É o texto que eu li. O texto que eu li. Aí eles afirmam, está aqui: Deus não nos destinou para a ira. Então, os 3 anos e meio antes não é ainda o juízo de Deus. Só, amados, que tanto faz o primeiro período como o segundo período, é só um pacote. Porque a grande tribulação é uma disciplina para o povo judeu. É uma disciplina. Mas por quê? Por que haverá grande tribulação? Porque o povo não recebeu Jesus como Messias, como Filho de Deus. É o que João nos
apresenta, aqui é uma referência extra, no capítulo 1 do Evangelho de João, que o versículo 11 diz: ele veio para os seus. Se os seus tivessem recebido a Jesus, se os seus, que se refere a Israel, tivessem recebido Jesus, não haveria grande tribulação, não haveria. Mas, como diz a parte B, ou o versículo 12: mas a todos quantos os receberam, que somos nós, ele deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, os que creem no seu nome. Então, para nós que cremos no Senhor Jesus, nós estamos isentos desta disciplina. Agora, os seus que rejeitaram, eles vão passar por esse processo. E existe muito crente hoje, amado, querendo ir na segunda vinda de Cristo em glória. Eu já ouvi crente dizer de que se eu não for no arrebatamento, mas eu vou na próxima. Isto é puro mito, é ilusão. Porque a graça, ela termina no arrebatamento da igreja. Grande tribulação, o período de 7 anos, não é uma dispensação, é um intervalo entre uma dispensação e outra. Qual é a próxima dispensação depois desta que nós estamos vivendo? É o milênio. É o milênio. Nós estamos vivendo a penúltima dispensação. Grande tribulação é o intervalo disciplinar para o povo judeu. E a salvação que acontecerá é só para judeu. Porque a salvação hoje, para todo aquele que nele crer, é pela graça do Senhor Jesus Cristo. Desviado não vai ter chance após o arrebatamento da igreja. Quem ficar após o arrebatamento da igreja já está com o passaporte carimbado para o lago de fogo. Pastor, mas por que você diz isso? Porque não ficou nenhum problema, de nenhuma dispensação para ser concluído ou resolvido na dispensação seguinte. E qual é a conclusão dessa dispensação? É o arrebatamento da igreja. É o arrebatamento da igreja. Sabe por quê? Porque após o arrebatamento da igreja, 3 coisas vão acontecer nos ares, e 3 coisas estarão acontecendo aqui na terra. É exatamente isso. A primeira coisa que vai acontecer após o arrebatamento da igreja, diante do tribunal de Cristo, é o Senhor revelar e mostrar para todos que Ele é onisciente, que Ele é onipresente, que Ele é onipotente, que Ele sabe todas as coisas e que ninguém escondeu nada dele, porque não há nada oculto aos olhos de Deus. Aí depois virá a entrega dos galardões. E lá no diante do tribunal de Cristo,
o anjo que estiver lá assessorando o Senhor vai dizer: vamos entregar o galardão para fulano de tal, o novo nome escrito na glória lá. Não vai acontecer de alguém dizer: Senhor, esse daí eu conheço, ele ficou lá na terra, mas ele disse que na próxima ele vem. Jesus não vai dizer: então vou pegar o galardão. Ele vem, então vou guardar aqui. Ele vai vir, vou guardar aqui o galardão dele, vou guardar aqui o presente dele. Ele vai vir, não vai? Vai. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida está destinado ao lago de fogo. Quem subiu, subiu, e quem ficou, ficou. Por isso, os midi-tribulacionistas, eles afirmam que a igreja vai ficar até a metade. E diante da Bíblia, isto não é verdade. A outra escola é chamada de pré-tribulacionista. Esta é a escola que nós adotamos, é a escola que nós fazemos parte. Por quê? Esta é a escola que se harmoniza com as Escrituras. Ensina que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Quando fala antes da tribulação, não é antes dos últimos 3 anos e meio, é antes dos 7 anos. Porque, amados, Jesus está para voltar. A cidade, a Nova Jerusalém, está descendo. Ela não está descendo no nosso tempo, ela não está descendo na velocidade que conhecemos, sendo milhas ou quilômetros. A cidade, ela está descendo no tempo da velocidade da luz. E quando a cidade estiver uma distância dos 7 anos que vai dividir o arrebatamento da igreja e o milênio, é esse período. Por isso que ninguém sabe a hora, porque a cidade está descendo. A cidade está descendo. A cidade está descendo. Jesus foi preparar lugar, e ele disse: se eu for, eu volto. Se eu for, eu volto. Esta é a promessa para a igreja que vai ser arrebatada. Se eu for, eu venho buscar vocês. Eu venho buscar vocês. E é por isso que Paulo diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor, mas você já repetiu muitas vezes sobre aquisição da salvação. O que é esse negócio de aquisição da salvação, pastor? Significa, aquisição na Bíblia significa obter posse. Obter posse, ou seja, adquirir algo que se chama salvação, algo que se chama a vitória da igreja, que é subir no arrebatamento. Portanto, amados, olhando para essa escola pré-tribulacionista, ela está com harmonia nas Sagradas Escrituras. Quem pode ler o versículo 10 de 1 Tessalonicenses, capítulo 1? Capítulo 1. E esperar dos céus a seu Filho, a
a quem ressuscitou, porque Ele vai nos livrar da ira. Quando fala da ira futura, significa o período da grande tribulação. Ira futura significa grande tribulação. Amados, às vezes a pessoa tem uma forma de dizer: oh, mas estou atribulado, estou atribulado. É uma tribulação. Amado, você não imagina isso daí que nós passamos, essa tribulação, esses contratempos. Não se imagina a grande tribulação. Mas para a igreja de Jesus, que está esperando Jesus, que está vigiando, o crente que está vigiando é o crente que está esperando Jesus, porque Jesus pode vir a qualquer momento, meu amado. E o crente que está esperando Jesus, ele está 24 horas. 24 horas. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu lembro-me de uma igreja que eu fui pregar, e ao chamar no final da mensagem, para quem eu estava falando uma mensagem escatológica, e veio o irmão, entre outros veio o irmão. Depois da oração, depois do culto, ele chegou comigo e disse: pastor, toda noite eu venho pedir perdão. Todos os cultos. A secretária, porque a secretária coloca todos que vieram reconciliar, todos que vieram pedir perdão, escrevi ela no livro. A secretária tinha chamado a atenção dele, que já tinha acabado já o livro, só com o nome dele. Se eu compro o livro para ti, eu compro o caderno, mas foi um pacto que eu fiz com Deus. Toda noite que tiver culto, eu vou na frente pedir perdão, porque eu quero subir no arrebatamento. Quem pode ler Jeremias capítulo 30, versículo 7? Jeremias capítulo 30, versículo 7. Quem pode ler? Jeremias capítulo 30, versículo 7. Aconteceu um dia tão terrível, pastor, mas o que está acontecendo aí? Nos Estados Unidos, na Europa, são dias terríveis, pessoas perdendo, não chega. Já é terrível o que você vê, Agora, quando a Bíblia diz que você nunca viu, você tem uma noção assim do que é. E tem crente brincando de ser crente. Tem crente que não está levando a sério as coisas de Deus. Está pecando, adulterando, como se nada tivesse normal, como se fosse o século 21. Tudo pode. Mas você que está aqui esta noite, deseja morar no céu, deseja morar com Cristo, é hora de fazer um check-up na sua vida e dizer: Senhor, eu não quero ficar se tu voltar pela madrugada. Joel capítulo 2, versículo 2. Joel capítulo 2, versículo 2.
tribulação. Todos os textos já lidos e outros se relacionam a Israel e os gentios. Quem são os gentios? São as outras nações, porque nós já não fazemos parte mais desta classe. Todos, com exceção a Israel, estão dispostos, apesar que tem judeus que já aderiram ao cristianismo, pregadores renomados que já estão na eternidade, que eram judeus, que aderiram, que aceitaram a Cristo como Salvador, já vão no arrebatamento da igreja. Mas aqueles que não confessaram ao Senhor como Messias esperarão a reação de Deus, e a Bíblia diz que todo joelho há de se dobrar. E o segundo período da grande tribulação começa quando o anticristo chegar com Israel e começar a oferecer a adoração à besta e ao falso profeta, profetizando profecias que é contrário ao cânon, contrário à crença judaica. Aí eles vão lembrar do que o povo já passou no passado, por adorar ídolos, por adorar outro Deus. Eles fizeram uma promessa de que nunca mais eles iriam trair Deus. E quando isto acontecer, é o momento que Israel vai dizer: nós não vamos nos curvar diante deste falso profeta, diante deste anticristo, porque o nosso Deus, ele existe e não é este. É aí que vai começar a perseguição. E a igreja de Jesus, com o Senhor Jesus, quando as coisas estiverem pior aqui na terra, e Deus olhar que as nações estão encurralando Israel, isto vocês vão ver mais na frente, sobre o juízo final, Deus vai pegar todo o povo e levar para o mesmo labirinto que ele atraiu o povo no passado. E quando todos estiverem nesse labirinto sem saída, o Senhor Jesus Cristo há de vir em glória, junto com a sua igreja, com os anjos. E naquele momento, o povo judeu vai reconhecer e dizer: ele veio há séculos atrás, o Senhor Jesus Cristo. E eles vão se curvar e vão clamar, e assim todos irão confessar o nome de Jesus Cristo e serão salvos pela grande misericórdia do Senhor Jesus. Fim da grande tribulação. Entra milênio. E este assunto vai ficar para segunda-feira, porque Satanás vai ser preso. Mas o assunto de segunda-feira será que no final do milênio, Deus vai soltar Satanás. E sabemos que os presos, eles são soltos por várias categorias. Eles são soltos. E por que? Qual foi a causa de Satanás ser solto no final do milênio? Segunda-feira. Porque Deus vai soltar Satanás. Que tipo de crédito ele tinha ou ele tem? Será que tem? Segunda-feira, não perca, vai ser um estudo sobre por que Satanás será solto no final do milênio. Mas para encerrar, nós temos mais duas teorias, que é o arrebatamento parcial. Arrebatamento parcial. O que é um arrebatamento parcial?
A teoria do arrebatamento parcial foi elaborada e propagada no final do século XIX, tendo como principais proponentes Robert Gouvert e C.H. Land. Essa posição é uma distorção do pré-tribulacionismo e afirma que no arrebatamento apenas os crentes espirituais sobem, os carnais serão deixados. Isto é o arrebatamento parcial. Tem crente carnal e tem crente espiritual. Crente carnal fica e crente espiritual sobe. É a teoria do arrebatamento parcial. E tem a outra, que é a pré-ira. Essa posição defende o arrebatamento somente após 5 taças da ira de Deus. A igreja enfrentará perseguição do anticristo, mas será arrebatada antes de findar a grande tribulação, junto à segunda vinda do Senhor Jesus. A ira ou o dia do Senhor iniciará após a 5ª taça, compreendendo apenas 1/4 dos 7 anos. Nesse caso, a igreja será salva da ira vindoura. É outra teoria que é chamada de pré-ira. Mas qual é, pastor, que nós devemos crer e manter-se firme? Qual é a escola que eu e que nós estamos? É a pré-tribulacionista. Nós somos pré-tribulacionista. O que significa pré-tribulacionista? É que nós acreditamos que a igreja não passará pela grande tribulação. Será arrebatada a qualquer hora e a qualquer momento. Amém? Amém, amados?